Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje, 20 de novembro, vamos falar sobre a data de hoje. Afinal, é o Dia Nacional da Consciência Negra e para isso nós estamos recebendo a psicóloga e presidente da Sociedade Floresta Montenegrina, Letícia dos Santos, e o jornalista Rogério dos Santos, que também atua em várias entidades como a Central Única das Favelas, por exemplo. Muito boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite. Vou pedir para você o seguinte, vamos começar esclarecendo, lembrando por que o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil. Quem se habilita? Rogério, por favor, nosso jornalista. É porque um grupo já estava fazendo um trabalho, especialmente um gaúcho encabeçava isso, o professor Oliveira Silveira, e eles constituíram com a questão da morte de Zumbi dos Palmares. Então precisava refletir, né? Claro que tem que ser discutido o ano todo, mas precisava de uma data fim para... Então foi dia 20 de novembro, encabeçado por um gaúcho, dia do Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra no Brasil. Em outros lugares do Brasil é feriado, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é, né? Porto Alegre chegou a ser e caçaram um feriado. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. O que, no teu entendimento, Rogério, também já demonstra um certo preconceito, no sentido de que outras datas cristãs, católicas, ou, digamos assim, heróis brancos, acabam permanecendo como feriados? Digamos, Leandro, que Zumbi dos Palmares é herói nacional. Todos os outros heróis nacionais são considerados feriados. E Zumbi dos Palmares tem essa resistência. Eu levo isso a pensar que existe um grande preconceito, uma resistência ao nome dele. Tu concorda, Letícia? Assim, até porque é uma data já que tem 40 e alguns anos, né, e que no nosso estado encabeçou já muito antes de falar em Dia da Consciência Negra, inclusive, já era festejado aqui no estado. E assim mesmo a gente sabe que não é reconhecida como feriado. Bom, alguma coisa há, de se discutir o motivo. Muito bem. Ô Letícia, tu és psicóloga e preside uma sociedade que tem uma história muito bonita em Montenegro. Lembrando um pouquinho, conta como é que surgiu a Sociedade Floresta e que tipo de atividades ela desenvolve hoje. A Sociedade Floresta ela surge num ambiente em que Montenegro há 7 outros clubes sociais, né, em que os negros não poderiam entrar, tanto de cultura italiana quanto alemã, que no máximo eles poderiam entrar para trabalhar ou, anos depois, para observar as festividades. A Sociedade Floresta, então, muito antes da sua data de fundação, ela começa a reunir pessoas, né, que fazem festejos, comemoram datas comemorativas da comunidade negra, e então, em 1916, por algumas questões, há uma data de fundação, mesmo a gente sabendo que é anterior, mas que daí há um espaço para a comunidade negra se ver, né, se encontrar, um espaço de pertencimento, em que as famílias conseguem se reunir, comemoram festas, aniversários, promovem debates, passeatas, como diz o nosso, enfim, nas primeiras notícias que se tem da Sociedade Floresta, e que foi baseado na Sociedade Floresta Aurora de Porto Alegre, que já era uma sociedade constituída, que havia já esse movimento. Então, ela vem no sentido de agregar, de poder reunir a comunidade negra do Vale do Caí. É claro que naquela época era fundamentalmente frequentada por negros, porque afinal de contas eles eram excluídos de outros lugares, né? Mas hoje, é claro que em qualquer atividade tem negros e brancos e todos os... Né? A Sociedade Floresta é um espaço livre, né, de todos os povos, e a gente sempre convida, tanto que o lema dessa nova administração é "Vem que a casa é nossa", no sentido de usar como um espaço cultural, porque a Cidade Floresta é um ponto de cultura, né? É um ponto, e isso que é importante, assim, as pessoas nos perguntam, tá, mas enfim, a Cidade Floresta está aberta, nós queremos pessoas, né? A questão do respeito, a dignidade, o empoderamento da comunidade negra para nós é importante, mas isso só acontece se todos participarem. Ô, Rogério, me conta uma coisa, aqui em Montenegro, tu já chegou a ser barrado em algum lugar que tu, ou que tu sentiu que a tua presença não era bem-vinda em função da cor? Montenegro, não. Mas é assim, o que aconteceu? Aconteceu que eu, por exemplo,
sempre falo, tem o Bruno do Café, que eu fui o primeiro sócio negro do comércio, o primeiro sócio negro do Cantegril, por causa dos meus amigos, né, que eu tive a oportunidade de estudar com bolsa no São José e jogava futebol, e eles jogavam e frequentavam essas coisas. Amigos brancos. Exato. Aí daqui a pouco fazia. Mas eu sempre frequentei, até para dizer assim, eu sempre frequentei a floresta, a minha família tem uma relação, a Letícia é minha prima, e é legal que hoje ela é presidente e digo que está retornando muito essa questão de ser, porque ali é um território negro fundamental da questão. Mas sempre existiu. Mas sempre todos esses clubes, assim, principalmente na década de 80, que era a minha adolescência, eles pediam 10 vezes para olhar minha carteirinha de sócio e ficar, olhar se estava em dia para fazer alguma coisa. Então, mais fora, fui em Santa Cruz, Novo Hamburgo, isso vai nessas questões. Várias vezes fui barrado por causa da cor. Então, eles exigiam ser sócio de tantos clubes, daí tu apresentava tantos clubes, daí tinha que ter um outro associado de lá para te apresentar e te fazer de responsabilidade. Muito surpresos por bons motivos, né, por ficarem felizes, assim, enfim. Muitos de desconfiarem, assim, no sentido da psicóloga mesmo e tal, assim. Mas eu queria falar com a psicóloga. Claro. Oi? E assim, e principalmente a questão da identificação. Eu sou professora, né? Trabalho na Secretaria de Educação há 20 anos. E a identificação das crianças negras, né? Com os professores negros, com essa questão da gente poder oferecer um outro modelo, de falar sobre vivências. Ainda é difícil, ainda é visto como necessário a gente poder falar de empoderamento, porque as pessoas ainda não entendem algumas participações da comunidade negra. E negra e mulher é um duplo preconceito que sofre, né? E tratamento diferenciado, né, nesse sentido. Sim. Ser mulher já é difícil no Brasil, né? Ser negra também. Mas é interessante, Leandro, assim, que a gente vem tomando muitos espaços. Essa questão dos clubes sociais negros, que hoje eu sou presidente, nós somos uma sociedade muito matriarcal. No entanto, as mulheres em espaço de poder, mulheres negras, né, há um crescente. A gente vê todo um movimento. Por exemplo, hoje nós somos em torno de 92 clubes sociais negros e são 6 mulheres presidentas. Então, assim, por mais que só 6 é significativo para o momento cultural e democrático que a gente vive. Ô, Rogério, tu achas que as coisas estão melhorando? Fazendo um paralelo assim, tu acha que pro teu filho hoje a realidade é melhor do que a que tu viveu quando tu tinha teus 20 anos? Num certo ponto sim, porque hoje nós temos mais tecnologia, temos alguma condição financeira até melhor, algumas condições melhor. Mas eu volto a dizer, assim, eu vejo um paralelo muito parecido com o meu. Ele também teve a oportunidade de estudar em colégio particular, então ele tem muitos amigos brancos de alto poder econômico, né, que muitas vezes ele, até por causa desse compartilhamento de amizade e frequentar os mesmos lugares, eles não fazem. Vejo também que hoje também modificou muito a questão, voltando de clubes sociais. Hoje, por exemplo, o Cantegril, o comércio, o rio-grandense, abriu as portas, né? Então eles estão lá, não só o meu filho, como outros negros da cidade, outros jovens negros, estão jogando Grêmio Gaúcho, estão jogando alguma coisa assim, nesse sentido. Mas verifico que também tem uma questão de preconceito também muito maior, no sentido que ele tem uma capacidade maior de educação, porque eu, na minha época, na faculdade e no colégio, era eu, e de vez em quando tinha outro aluno, ele, na faculdade dele, está vendo muito mais negros do que eu via, né? Mas só que é o seguinte, também tem um olhar para ele, e ele deixa muito claro que muitas vezes as pessoas olham, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Então tem essa questão. Dentro desse poder da fala da Letícia, principalmente da questão da educação, eu vejo que só vai modificar essa questão, tanto da minha, claro que agora tem maiores esclarecimentos nesse sentido da educação, porque tem um movimento que trabalhou nisso e apresenta indicações de
fontes bibliográficas, que na minha época não tinha. Na minha época, por exemplo, se comemorava 13 de maio, e era tudo, né, tudo acorrentado, apanhando, e os caras falavam na aula assim, pô, mas como eram burros teus antecedentes, teus ancestrais, coisa e tal, não fugindo, e não sabia da história, só não tinha coisa boa, era escravo, burro, de fazendo essas coisas. Hoje, nós temos alguma coisa maior, ferramentas melhores para ser apresentado. Então, nesse comparativo tem, porque eu fui muito conectado com aquela música, coisa de negrão, ou de carona de negão, então tinha músicas muito racistas que hoje são proibidas, que meu filho não enfrenta. Ou são proibidas, ou mesmo as pessoas já não aceitam mais, né? Independente da proibição do ponto de vista legal, mas as pessoas já reagem, me parece, de uma outra forma. E hoje as crianças também têm muito mais rede social. Eu acho que isso a tecnologia. É tecnologia, é rede social, é questão de empoderamento. Hoje a gente tem muito mais acesso, eles podem contar. Se sentir em situações mais complicadas, eles têm a quem recorrer. Sabe, eles são quem é a Letícia do Cidade Floresta, quem é o Rogério e o que podem fazer. E no nosso tempo mais jovem, isso era muito difícil, poder falar sobre algumas coisas. Bom, as professoras nem acreditavam quando a gente reclamava que falou de alguma coisa, que depois que tinha aula sobre escravidão, a primeira semana e o primeiro mês era um inferno. Né? Negrinho, volta pra senzala, isso e aquilo. Hoje, é como tu disse, as pessoas nem aceitam. Né? A gente tem suporte. Pode-se falar sobre. Mas eu vejo até na rede social um retrocesso, algumas coisas assim. Eu acho que não tanto como a rede social digital virtual, mas a rede também, acho que muito mais de pessoas mesmo, a quem acessar, nesse sentido. Sim. Né, que eu expressei. Não, eu te entendi. De poder, sim, porque a rede social, ela é uma porta, né, que tem duas entradas. E a gente sabe que muitas vezes acontecem coisas muito piores do que na vida real. Até porque na rede social ninguém tem cara. Tu fala o que achar melhor, enfim, não interessa a quem tu está falando. Mas de acessos mesmo a pessoas, a organizações, a clubes, que possa não só proteger, mas esclarecer, tomar medidas. Sabe que eu ia falar também sobre isso, a questão de exemplos, que às vezes as pessoas não se dão conta, né, sobretudo os brancos não se dão conta de como isso é importante. Por exemplo, quantas bonecas, pelo menos até pouco tempo atrás, praticamente não existiam, né, bonecas negras. E como isso é importante, sobretudo para a menina negra, né, se ver também representada por uma boneca negra. Né? Isso já está aumentando, mas ainda assim não é no mesmo número de bonecas brancas, né? Mas bom, acho que a gente vai um pouquinho mais longe, né? Pantera Negra. Eu ia chegar logo depois ali. Isso. Né? Tu já antecipou bem onde eu ia chegar. A gente poder ter um filme, enfim, com um super-herói. Que tinha realmente, né, um super-herói, o anti-herói, enfim, quase que todo o elenco, né? Um país desenvolvido. Um país desenvolvido, que é isso que a gente fala em empoderamento, né, que pudesse contribuir, acesso a livros, a literatura, esses autores que a gente tem visto como Chimamanda, que, né, faz um trabalho riquíssimo, belíssimo, uma negra, enfim, que tem todo um trabalho de Brasil. Então, assim, ó, é nesse sentido que a gente tem muito mais acesso. Antigamente, personagem negro, personagem na TV, programa infantil da minha época, né? Ou seja, há um espaço muito maior para a comunidade negra, que não tanto quanto nós gostaríamos, mas muito maior. Essa questão tipo, depois de tanto tempo, por exemplo, né, tem muita gente que coleteia que o movimento está discutindo Monteiro Lobato, mas hoje está comprovado que o Monteiro Lobato fazia parte de um movimento que era, junto com o Dr. Miguel Couto, enfim, que era a eugenia, que era a seleção, né, de raças. Então ele queria branquear o país. Então ele tem várias coisas, várias cartas, ele foi adido internacional nos Estados Unidos, onde ele escreveu o Presidente Negro, algumas coisas que não vai discutindo. E dentro que a Letícia citou muito propriamente, essa questão é fundamental, da questão do empoderamento, de ter essas questões. Na nossa época, por exemplo, hoje tu consegue ler um livro do Malcolm X, daqui a pouco tu pega uma Conceição Evaristo aqui, daqui a pouco, então... Carolina de Jesus, e vai abrindo leque, que são muito antes, mas na nossa época de colégio não chegava na educação. O que perdeu, assim? Eu digo, sim, que a minha mente
primeiro foi aberta por uma professora branca, né? Eu digo a saudosa Márcia Rigon, porque eu queria pegar alguém no São João Batista, porque tinha me chamado de Kunta Kinte, que era um personagem do livro Raízes. Então eu queria pegar, porque o cara me chamou de Kunta Kinte, eu digo, não vou deixar assim, vou pegar esse cara. Né? Daqui a pouco ela me diz assim, cara, esse cara é um príncipe, que tem toda uma coisa que veio da África, eles são super inteligentes, que foram capturados, assim. Passou 2 dias depois, ela me chegou e me deu um livro, eu tenho um livro guardado até hoje. Então, ó, chega a arrepiar. Então, a partir daquele livro, aí tu vai voltando, né, pro pai da Letícia, legal, que militou nos anos 80, que muitas pessoas diziam assim, porque ele tinha uma abrangente muito boa, possivelmente acontece conosco, né, que as pessoas dizem assim, não, legal o trabalho de vocês, depois nas costas, o que eles estão falando, não existe isso. Roberto foi essa questão, então ele já abriu um outro espaço de dizer que é movimento negro organizado e trazer outras pessoas, assim, que tu pode ouvir. Então isso é fundamental. Você é filha do Lamparino, é isso? Filha do Lamparino. Tudo bem, que foi um dos precursores também, né, em ativismo. Não, ele é o precursor aqui do movimento pós-abolição, pode ver, bastante tempo, mas pós-abolição em Montenegro, ele que trouxe essas ideias, assim, né? Então todos no sentido, e a família está seguindo esse mesmo caminho, propriamente. Fez de propósito, né? Ele foi deixando legado, porque o Roberto, ele só assim, em termos de Montenegro, ele há 30 anos atrás, ele monta o movimento negro de Montenegro, né, que tinha então um seminário sobre negra educação. Ele já vinha de uma militância de outros lugares, ele tinha como uma característica, assim, essa questão de poder discutir em diversos setores, que ele sempre incentivou a discussão da participação do negro em setores públicos, em escolas, em empresas, e ele nos deixa um legado, assim, de cuidado e empoderamento, né. Eu brinco que parece que ele fez de propósito, né, Rogério, porque ele carregava todo mundo junto, e às vezes coisas que tu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Floresta, assim. Eu tenho fotos eu trabalhando na Sociedade Floresta nos 70 anos da Sociedade Floresta, 32 anos atrás. Eu tenho só 41. Sim. Então, assim... Tu praticamente cresceu na Sociedade Floresta? Sim, eu nasci. Eles se casaram por causa da Sociedade Floresta, porque eles se conheceram ali, porque o Xandico, enfim, era um dos cuidadores, é um território negro, bem na descida da Lomba. Os tios, eu sou sobrinha do Xandico, também, que trouxe todo um trabalho de cuidado com crianças, e o Roberto, ele faz isso com maestria, né, porque então ele monta um seminário sobre negra educação, ele faz uma ligação em termos de Brasil, Montenegro, Brasil, Brasília, ele conhece o presidente José Sarney já em 1980 e alguma coisa. Ele trabalha com os diversos movimentos negros de Porto Alegre, no sentido de trazer representantes para Montenegro. Ele presidia a Sociedade Floresta por acho que eu lembre, no mínimo 3 gestões. Ele fomenta alguns movimentos sociais. E eu sempre fui muito de questionar ele. Ai, pai, pra que isso? Pra que isso? A nossa comunidade precisa, mano. É importante que a gente... Hoje tu entende isso muito bem. Exato. Interessante isso. Porque ele sempre foi de fomentar... É interessante que até alguns movimentos não eram nem do gosto dele, mas ele sempre dizia que isso ia fazer com que a comunidade se juntasse, conversasse, discutisse. Me perguntar sobre a questão do meu pai, né? E daqui a pouco o que aconteceu? Não tinha nada. Daí daqui a pouco tu vai na biblioteca e não tem nada. Daí não tinha nada do Roberto. Daí daqui a pouco, há 30 anos atrás, que está completando esse ano, ele fez um vídeo, um negro no Vale do Caí, onde que eu estou baseando um monte de informações dele. Pensa, organizar aquilo há 30 anos atrás é aquilo que a Letícia está falando. Sem falar que ele fazia um embasamento muito legal da história. Ele não dava, tipo assim, fica um Rogério falando, não, ele trazia pessoas. Teve um encontro no Centenário que estava as principais referências, Oliveira Silveira, tudo no Centenário, que foi um final de semana, sábado e domingo. Como ele conseguiu isso, até hoje eu fico pensando como. Trouxe, arranjou jeito para fazer, movimentou para fazer a alimentação. Enfim, então todas aquelas questões assim, que a Letícia fala do empoderamento,
movimento, ponderou um grupo que começou, né, tem Elizabeth Gonçalves, a professora Marileia, enfim, Sol, Inê, um monte de pessoas começaram a fazer. Depois, logo disso, ele passou a fazer uma parceria com o Secune e Unicinos, que foi a Universidade Livre do Negro, que foi fazer um curso de extensão na Unicinos dessa questão da negritude. E sem falar que ela citou que era sempre no dia 19 ou no dia 20, tinha o seminário de educação do negro. Então, o qual eu conheci o Dr. Cijal Muneri, que foi o primeiro desembargador negro do Rio Grande do Sul, que eu acho que ele está até vivo hoje ainda, esse doutor está aposentado, algumas coisas, falando da importância. Então, essa questão dos exemplos são fundamentais para fazer. Uma questão de articulação da comunidade negra. Ele sempre teve isso como um ponto principal, assim, questão tanto de cooperativismo quanto de poder aproximar as comunidades, né? E também ele ainda faz outras contribuições no sentido de carnaval, no sentido social. Nós sempre participamos dos eventos como Mais Bela Negra do Estado. Ele sempre fez questão de levar representantes de Montenegro. Mas a cidade alemã, mas nós temos a nossa representante. Sim. Então, assim... Somos um país miscigenado, ora, né? Isto! Ou seja, e ele faz todo um movimento no sentido de incluir Montenegro dentro do cenário nacional. Muito legal. Ô, Letícia, para nos encaminharmos para o final, tu és otimista quando tu pensa na nossa Montenegro, no nosso Brasil, daqui a 20, 30 anos, para nossos filhos e netos? Acho que a gente vai continuar evoluindo, que a gente vai ter cada vez mais igualdade de oportunidades, seja para mulheres, seja para negros? Eu trabalho para isso. Eu, há muito tempo, né, no magistério, eu me lembro do dia que foi na escola, falava-se praticamente de todas as crenças, e daí chegou o momento que eu perguntei assim, professora, e não vão falar sobre umbandismo e tal, as religiões de matriz africana? Ela olhou para mim e disse assim, ai, de novo com essas coisas. Isso há quase 30 anos atrás. E hoje é lei, né? Hoje é necessário, não só pelo obrigatório, mas pela questão de se incluir nos currículos. Então, assim, para quem, né, recebia sorrisos irônicos e hoje vê a educação tão envolvida, a ponto de ser combinada para seminários, da gente poder falar, eu como presidente da sociedade, eu tenho que ser otimista. Legal. Eu penso que o trabalho, ele é longo, ele vai ser árduo, mas ele vai ser efetivo. Eu acho que é por aí. A resposta da Letícia, ela não nos encaminha, não, já no seguinte sentido, apesar de tudo, e tudo que a gente ainda vê, se a gente olha para trás, a gente tem uma certa esperança no futuro, né? Eu não sou tão otimista como a Letícia queria ser. Eu vejo que... Porque, assim, eu sou muito adepto do Malcolm X. Então, minhas leituras, então, ele é alguma coisa. E lá nos Estados Unidos funcionou, porque eles tiveram uma outra leitura de fazer isso. Vejo que, a partir do momento, né, a gente fazer esse empoderamento, que é uma questão muito difícil, a gente tem que criar essa questão, principalmente na educação, para dar visibilidade, como a Letícia falou, de fazer educação. Ela é melhor que eu, porque ela é uma especialista nessa parte de educação. Eu sou mais da linha social. Vejo que se não for via educação para dar visibilidade a jovens negros de fazer alguma coisa, eu verifico que nós vamos continuar sempre com esses heróis, como Letícia, como Roberto, né, sempre nessa questão, que nós temos que ser pontuais. Finalizando, hoje pela manhã, eu tive numa escola onde tinha uma turma de 35 alunos, né, sendo a maioria negros. E só 8 disseram que queriam ser, os outros queriam trabalho. Então isso me preocupa muito. Claro que o trabalho é importante, mas então eles estão pensando, então por enquanto aqui, a partir do trabalho, eles vão largar a escola, que acontece nos índices dos negros na educação. Ainda tem um caminho longo pela frente, né? Rogério, obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço.
Acho que cumprimos o papel de, se o dia é de conscientização, fizemos aqui algumas reflexões sobre isso, né, Letícia? Muito obrigado, estamos à disposição aí sempre da Sociedade Floresta, tá? A Sociedade Floresta agradece o convite, né, mantém, até que reforçar, assim, com a comunidade de Montenegro a participação nos eventos, nas atividades educativas que a gente vai promover. Muito em breve, quero convidá-los a participar do lançamento do calendário de 2019, né? Principalmente nessa área educacional, que a gente acha muito importante, e bem que a casa é nossa. Então tá bom. Ficamos por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Tenham todos uma excelente noite e até lá.